Sejam muito bem-vindos ao podcast Sua Luz no Mundo. Hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, a Ana Pires, que é neurocientista. Eu vou pedir para que ela se apresente. O nosso tema é como sair do automático para viver uma vida com intenção. Muito bem-vinda, Ana. Por favor, se apresente para nós. Oi, Bianca. Tudo bem com você? Tudo bem, e você? Que maravilha, tudo ótimo. Então, Bianca, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Foi inesperado, mas eu recebi com um carinho muito grande no coração, com gratidão muito grande. Muito obrigada. Eu fico muito feliz de ter você aqui, Ana. A Ana é a nossa mentorada. Ela passou por um processo de transição de carreira. Ela tem algo muito bonito dentro dela que ajuda outras pessoas, ajuda mulheres. E eu gostaria, Ana, que você contasse para o pessoal o que você faz, como que é o seu trabalho. Depois eu vou pedir para você contar um pouquinho sobre por que é que você fez a sua transição de carreira. Mas começa contando para a gente qual que é o seu trabalho hoje. Hoje eu tenho uma comunidade, o CAD Club, de mulheres que estão buscando desenvolvimento pessoal, buscando estar presente na vida delas, nas relações, na criação dos filhos, no trabalho, em busca de significado nessa vida, né? Essa correria do dia a dia que todo mundo vive, essa insanidade por sucesso, essa insanidade, essa busca por coisas materiais que acaba dispersando muitas vezes da essência, da própria identidade da pessoa, né? Então, no CAD Club, eu trabalho isso. Eu trabalho voltar os olhos para si, para elas conseguirem se reencontrar e conseguir seguir uma vida muito mais plena, muito mais feliz e muito mais leve. Eu fico muito feliz com o seu trabalho, porque ele se alinha muito com o meu projeto, que é do Clube Aurora. A ideia do Clube Aurora é que as mulheres reacendam as luzes que estavam lá meio apagadinhas por causa justamente de tantas pressões sociais, de tantas obrigações que a gente recebe ao longo da vida. E a gente vai colocando para baixo aquela nossa luz, aquilo que a gente nasceu para fazer. E muitas vezes nos ocultando, nos escondendo atrás de uma timidez. Conta pra gente aqui, Ana, de onde veio esse nome CAD? O que significa? É um método criado por mim, validado. Eu mesma validei com a minha história de vida. E depois eu consegui aplicar isso na vida de muitas mulheres. Centenas de mulheres. Olha, centenas! Centenas, graças a Deus. Que incrível! O CAD Club nada mais é do que consciência, autorresponsabilidade, disciplina e intenção. Sem esses 4 elementos, você até tenta transformar a sua vida. Você até tenta mudar um pouco a sua vida, mas sem um desses 4 você não consegue. Então, eu sigo esse método, esses 4 elementos, para que a transformação na vida da pessoa, em qualquer área da vida dela, ela consiga se transformar realmente. E não ser uma transformação superficial, mas sim profunda. Ai, que legal. E aí você reúne as mulheres em uma comunidade, e ali como é que você faz? Você passa para elas atividades, vocês fazem encontros, como é que funciona? Exatamente, são encontros online, no primeiro momento, durante 6 meses, e nesses encontros a gente fala sobre pautas específicas, sobre cada um desses elementos, né? A consciência, a autorresponsabilidade, disciplina, intenção. Temos pequenos desafios sobre atividade física, ou sobre conversar consigo mesma, espiritualidade, e a gente vai se entretendo, fazendo elas voltarem os olhos para si. E a gente sabe que quando a gente volta os olhos para si mesma, a gente conhece o mundo que a gente não conhecia antes. Então é esse o caminho que eu oriento as minhas mentoradas. Eu gosto muito desse pilar da autorresponsabilidade, e hoje mesmo, enquanto eu vinha para cá, demorei bastante, atrasei por causa do trânsito, e eu cheguei, até justifiquei por causa do trânsito, e a minha mente ficou assim, tá, mas se você tivesse saído mais cedo, você não teria tido esse problema. Então eu contei que o trânsito estaria normal, sendo que é um compromisso importante eu estar aqui com você, e isso pesa muitas vezes. A autorresponsabilidade é a gente entender que sim, eu erro, isso aqui é erro meu, a culpa não é do trânsito, não é da chuva, também acontecem, são situações externas, mas que eu poderia contornar. Só que, às vezes, Ana, aqui é um ponto que a gente tem que prestar atenção,
a gente também tem que pensar como que a gente lida com essa autorresponsabilidade para ela não virar uma autocobrança, uma culpa excessiva. Você trata disso também com elas? Já notou que algumas passam por isso também? Porque a gente pode pender de um lado para um excesso de não ter responsabilidade, ficar muito frouxa, ou para uma autocobrança muito forte também. Exatamente. E aí que vem a consciência no primeiro momento. A consciência de você. Então, por isso que tudo se encaixa ali, os pilares se encaixam. Exatamente. Primeiro de tudo, a consciência, ela vem acima. Se você tem consciência daquilo que você está fazendo, por exemplo, você, num certo ponto, você fala, se eu tivesse saído mais cedo de casa, eu não teria pego esse trânsito, eu não teria pego a chuva. Tá ok? Mas imprevistos também acontecem. Você poderia ter saído de casa mais cedo, mas ainda assim ter pego chuva, ter pego trânsito, ter pego qualquer imprevisto, né? Qualquer incidente, isso, no percurso. Então, eu acredito que seja mais a consciência consigo mesma. Se eu saísse de casa mais cedo, daria certo? Também não sei se daria certo. É verdade. Eu tenho muito esse peso em mim. Eu me cobro muito. E aí, quando algo dá errado, eu coloco a culpa sobre mim e penso, isso é autorresponsabilidade, então é uma virtude. Mas vira uma cobrança excessiva e vira até uma culpa. E a culpa pesa muito, é uma das emoções mais inúteis que a gente tem, não é, Ana? Exatamente. A culpa, ela te paralisa, né? Ela te coloca num lugar de martírio. Eu fiz isso, deveria ter feito diferente. E você fica presa naquele lugar. Enquanto que você substituindo a culpa por um sentimento de arrependimento, um sentimento de até mesmo gratidão, ressignifica aquele sentimento e te faz sair daquele lugar e te impulsionar para ir para outro. E como que você traz esse ponto aí da gratidão relacionado à culpa? Eu imagino que, vou até dizer o que eu falei pro motorista do Uber. Eu pensei assim, bom, Deus livra a gente de muitas coisas pelo caminho, a gente não sabe, então alguns imprevistos acontecem, e aí eu alivio um pouco minha consciência e penso, livramento. Mas eu queria entender isso também, a gratidão, como é que a gente relaciona, como é que você relaciona isso? A gratidão, ela é um estado de espírito, né? Não é um agradecimento da boca para fora. A gratidão é um sentimento muito genuíno. E essa sensibilidade que nós temos, nós que somos seres espiritualizados, nós precisamos ter a gratidão em nosso coração, em nosso ser, para conseguir perceber os sinais que Deus, os sinais que o universo manda pra gente. Então, é sempre colocar na balança gratidão, autorresponsabilidade, culpa, tudo isso existe. Tudo isso existe. Sim, são emoções que todas nós carregamos. Todos nós carregamos, só que alguns tendem para um lado que não é tão bom, para um lado de muita autocompaixão, não é? E se escondem e aí vangloriam, mas eu sou ruim mesmo, então vou ficar aqui quieta, não vou fazer, porque onde eu coloco a mão dá errado, e a pessoa começa com esses discursos para justificar, inclusive, a inércia dela, ela não fazer nada pela vida dela, nada que vai contribuir para o mundo, não ajudar em nada. Exatamente. E eu gosto muito da autorresponsabilidade, eu gosto muito mesmo. Ela traz pra gente um poder pra nossa vida. Eu sou responsável pela minha vida, mesmo acreditando que outras coisas podem acontecer. Então, o que é autorresponsabilidade? É você agir dentro daquilo que você pode fazer. É você, com a sua consciência, falar assim, cara, ainda que eu tivesse saído mais cedo de casa, eu teria pego o trânsito, eu teria me atrasado, e tá tudo bem. Tinham pessoas aqui te esperando? Tinha, mas a gente entende. Então tá tudo certo. Também envolve até mesmo o ambiente que você está convivendo ou que você vai conviver. As pessoas que estão ali, como elas estão? Elas estão de coração aberto também? Elas vão entender caso eu atrase? Ou elas vão me julgar? Ou vão falar assim, ai, Bianca, marcou 3 horas e até agora nada. Sim, isso é muito importante, a gente selecionar também com quem a gente convive, com quem a gente trabalha e como que a gente vai se relacionar com essas pessoas, até onde a gente vai dar liberdade para elas, né, Ana?
E eu não sei com você, vou até pedir para você contar a sua história, mas depois que eu mudei o meu ambiente, é que eu fui entendendo até que ponto eu deveria exercer a minha autorresponsabilidade, como que eu deveria viver a minha vida, e as coisas foram fluindo, eu fui entendendo o que eu deveria estudar, onde eu deveria me empenhar, e as portas foram se abrindo. E aí eu queria que você contasse pra gente, porque você, assim como eu, veio da carreira da advocacia, e hoje você tem esse seu método que ajuda mulheres, ajuda centenas de pessoas. Eu queria que você contasse pra gente de onde surgiu a Ana advogada e por que a Ana advogada se tornou neurocientista e hoje ajuda pessoas com um método que foge bastante até lá da área do direito. Claro, claro. É muito bom para mim contar a minha história, porque me traz de volta muitos sentimentos gostosos que faz sentido para mim, né? Eu resolvi fazer direito, não porque eu queria, não porque era uma paixão, não porque me brilhava. Era o que cabia na minha realidade há 15, 16 anos atrás. Era o que meus pais, naquela época, podiam pagar. Então, eu me lembro muito, eu peguei o panfleto do vestibular da faculdade e falei, não, esse curso não, esse curso não, esse curso não. Foi por eliminação. Por eliminação. Aí eu me lembro que eu queria muito fazer psicologia, só que psicologia era caro e meus pais não iam ter condição de pagar. Aí eu falei, eu vou fazer direito mesmo. E com 17 anos a gente não tem maturidade para entender a profissão, para entender mercado de trabalho, porque nós não saímos do ensino médio preparados para o mercado de trabalho. A gente não sai. A gente não faz ideia do que é aquele trabalho, do que ele vai exigir de nós, e provavelmente você vem de uma origem parecida com a minha. Eu também não tinha ninguém na minha família para dizer, olha, o curso de direito é isso, se você se tornar advogada é isso, ou se você for concursada. E a minha irmã também fez psicologia, e a gente foi fazendo tudo meio no escuro, porque ninguém na família tinha curso superior. Exatamente. Foi o que aconteceu com você também? Foi mais ou menos isso. Os meus pais, o meu pai é empresário e minha mãe professora. Nada muito uau lá na minha cidade pequena de interior. Mas que a gente sempre viveu no médio ali. Nada muito e nada bem pouco. Então eu resolvi fazer direito. E para eles foi uma alegria muito grande, né? Mas mal sabia eles que eu tava indo só para ter um curso naquela época. Para ter um curso, porque eu tinha que estudar. Eu tinha que fazer uma faculdade. E como eu sou muito dedicada em tudo que eu faço, me dediquei ao direito. Estudava. Falei para mim mesma que eu seria servidora pública. Minha família passou dificuldade financeira. Então, eu associei segurança, associei sucesso, associei estabilidade, associei dinheiro, tudo a concurso público. Eu só vou ser feliz se eu passar no concurso público. Eu só vou ser... só vou ter sucesso se for o concurso público. Se não for isso, se eu tentar empreender, se eu tentar abrir um negócio, eu vou quebrar. Porque foi assim que aconteceu com parte da minha família. Quebrou. E eu tive esse trauma profissional, digamos assim, né? Sim, a sua história, inclusive, se conecta muito com a minha, né? É muito parecido. Exatamente. E daí eu segui na carreira jurídica. Estudei terminei a faculdade em 2016 e comecei a estudar para concurso. E foi estudando, parei uma época, fui embora para Porto Alegre e fiquei lá um tempo advogando. Depois eu voltei, porque eu falei assim, cara, advogar não é para mim. Não tenho perfil nenhum para advocacia. Que você percebeu que não era o seu perfil? Porque a gente, às vezes, faz muito isso. A gente persiste em algo que não é pra gente. E é difícil de a gente largar também, não é? Como é que você percebeu e teve essa coragem? Como eu te falei, eu nunca gostei. Nunca ardeu aqui dentro sobre direito. Então, eu fazia porque era o que eu tinha que fazer. E eu não me sentia bem fazendo. Eu fazia muita petição para direito bancário, muita petição. E eu via como um trabalho qualquer. Não tinha sentido, eu não tinha prazer, eu não tinha felicidade trabalhando. Eu trabalhava porque eu tinha que pagar minhas contas, e era isso. Então, e aí eu, morando lá em Porto Alegre, advogando, eu falei assim, isso aqui eu não quero para mim mais não. Eu vou embora para Minas de novo, vou estudar, vou morar com meus pais de novo, para ter tempo e dinheiro para poder estudar. É muito legal ter essa coragem, inclusive, de dar um passo atrás, a gente escuta muitas críticas,
Tem a insegurança financeira também, Sim. o fato de depender um pouco do outro, depender de morar na Exato. casa dos pais. Depois que a gente sai, é mais difícil voltar, as ideias já não batem. Então, é todo um desafio que você precisou, foi todo um desafio que você precisou enfrentar. Sim, sim. E a sorte que eu tenho, talvez não sorte, mas bênção, é que os meus pais sempre me apoiaram em tudo. Em tudo. Foi Então, ótimo. quando eu falei, por exemplo, que eu ia embora para Porto Alegre, eles falaram assim, eles me chamam de Piozinha, né? Piozinha, quando você quiser voltar, as portas estão abertas, né? Ah, que fofo. Então, isso sempre deixou um suporte muito grande, um apoio muito grande para mim e para as minhas irmãs. Então, eu voltei. Eu falei, mãe, pai, tô voltando, eu preciso melhorar a minha vida. Se eu ficar advogando aqui, não vai ser para mim, não é para mim. Eu quero mesmo é concurso público. E daí foi. Foram 5 anos estudando para concurso, assim, todos os dias, religiosamente. Até que, depois de muitas reprovações em provas, fazia prova, reprovava, tentava de novo. Fazia prova, reprovava, tentava de novo. E daí, em dezembro de 2023, eu tive a pior reprovação da minha vida. Eu acreditei que eu ia passar nessa prova. Eu saí da escola com uma certeza tão grande no meu coração que essa seria a minha prova do TRT de Santa Catarina, que eu falei assim, uau, venci. Tô livre dessa rotina pesada de estudo, que é o que a pessoa que estuda para concurso passa, né? Sim, sim, são rotinas muito pesadas. Eu me dediquei muito, assim, com consciência muito limpa. Eu falo assim, eu me dediquei, eu fiz o que eu tinha que fazer e não passei. E daí nessa prova foi devastador pra mim, devastador. Eu fiquei, o que tá acontecendo? Eu me dediquei tanto. A cada prova que eu fazia e que eu me reprovava, eu estudava os meus erros pra eu não errar de novo e acertar, né? E era assim. E eu, nessa prova, foi a pior prova que eu fiz. Eu já passei por isso também. Bianca, Saí com a sensação que estava arrasando. E aí, a pior nota. É realmente uma situação que muita gente passa, inclusive. Às vezes, dedica muito ali em alguma coisa e fala, agora vai. E vem o pior resultado possível, né? Sim, sim. Foi literalmente a pior prova. Foi a pior pontuação que eu fiz. Eu não imaginava nunca. E aquilo te jogou ali no fundo do poço. Sim. E foi a partir daí que você pensou, eu preciso me restaurar, levantar, fazer outra coisa da minha vida? Como é que foi? Eu acredito que essa foi a primeira coisa que eu fiz para sair do automático na minha vida. Com essa pequena derrota que eu tive, eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa diferente. Eu tô querendo vencer na vida com a força do meu braço. E só. E se eu der uma chance para Deus? Olha. Sim. Eu falei assim, não tem porquê, porque eu tô fazendo tudo o que está ao meu alcance, eu tô fazendo. Por que Deus existe? Comecei a questionar. Falei, se Deus existe, Ele vai me escutar. Eu vou dar uma chance para Ele. E Ele é tão educado, Deus é tão educado, que Ele só entra na nossa casa se a gente permitir. Ele não arromba a porta. Não. Eu permiti. E ele fez um alvoroço na minha vida. Que ótimo! Ele fez uma faxina, levantou os móveis, tirou o tapete. Tudo. Foi questão, assim, depois da prova, passou um mês. Em janeiro de 2024, eu comecei dar essa chance para Deus. E falei assim, Deus, agora a minha caminhada não é sozinha mais, porque antes eu estava caminhando sozinha. Agora eu quero o Senhor comigo. Me ajuda, me dá uma luz. E continuei estudando para concurso, porque até então não vislumbrava outra coisa. Na minha cabeça, era só concurso público e mais nada. Aí, em março de 2024, uns 2 meses depois dessa caminhada com Deus, eu participei de uma imersão de desenvolvimento humano. Eu nunca tinha escutado falar em desenvolvimento humano. Nunca tinha ouvido tanta coisa bonita. Eu participei de uma imersão, fui o dia inteiro. Foi um sábado inteiro. Eu tava lá na minha cidade, foi online. Eu fiquei o dia inteiro na frente do notebook. E os palestrantes lá, palestrando, falando tanta coisa bonita que parecia música para os meus ouvidos. E eu não queria parar de escutar. Não queria. Eu fiquei assim, cara, que conteúdo maravilhoso. Onde esse conteúdo tava que eu nunca tinha visto?
Aí entra um pouco do que você falou, de estar aberto. E quantas vezes a gente não está aberto e é por isso que a gente não enxerga, a gente não está na frequência. E eu tenho estudado um pouco sobre isso, sobre o nosso campo eletromagnético, porque o ser humano tem um campo eletromagnético e a gente ignora isso. E eletromagnético significa exatamente captar os sinais, igual o sinal do celular, o sinal do rádio. E a gente não percebe, pode passar na nossa frente. Se a gente não estiver com a sintonia, a gente não percebe. Exatamente, não percebe. A gente não acessa pessoas, a gente não acessa conhecimento, porque você não tá na mesma vibração que aquele... Sim, que aquela pessoa, que aquele momento, que aquela situação tá acontecendo. E é muito sobre isso. Porque, por exemplo, Deus estava disponível para mim o tempo todo. Eu que não quis. Exatamente. Eu também vivi exatamente isso, Ana. Deus estava ali e eu estudando para concurso, eu brigava e falava, mas eu não tô aprovando, a culpa é de Deus. Tava faltando autorresponsabilidade. Exato. E também entender o caminho, Ana. Porque, como você, muitas mulheres andam por esse caminho guiadas por crenças. Aqui eu vou ter segurança. E aí a crença pode vir de um casamento, de uma profissão, de ter um filho. E elas vão fazendo, e nós todas vamos fazendo aquilo achando que é esse o caminho. E de repente a gente não se encontra, ou as coisas não dão certo. Esses dias mesmo a gente conversando, você falando como as coisas fluem, porque você entrou da frequência, né? Exato. E aí você estava lá nessa tarde, ouviu bastante, você se apaixonou pelo conhecimento, e foi aí que você despertou. Isso, aí teve esse despertar. Eu fiquei, meu Deus, quero mais saber disso, o que é isso? E daí eu comecei essa jornada do autoconhecimento, do desenvolvimento. Eu conversava comigo todos os dias, nos meus momentos de espiritualidade, que eu conversava com Deus. Eu fazia muitas perguntas para mim, de forma intuitiva, sem saber que isso era importante, sem saber que são ferramentas de autoconhecimento. Por exemplo, o que eu mais gostava de fazer, porque até então eu não sabia, o que me deixava muito feliz, o que me deixava triste. São coisas que a gente vivendo no automático, na correria do dia a dia, a gente não se percebe, a gente não se conhece. Sim, e ninguém se questiona o que eu gosto. Até já contei isso, uma vez eu fiz uma dinâmica com mulheres em uma palestra, eu falei, escreva aí o que você gosta. E uma levantou a mão e falou assim, eu não sei, o que eu escrevo? E ela veio até perguntar pra mim. Sim, isso é muito comum, isso é mais comum do que a gente imagina. Eu só descobri o que eu gostava de fazer com 30 anos de idade. Que triste, né, que a gente vive dessa forma. Sim, exatamente. Por quê? Porque é falta de conhecimento. Os nossos pais não foram preparados para poder passar esse tipo de conhecimento pra gente sobre identidade, sobre crenças, sobre bloqueios, sobre padrões, nada. Então, graças a Deus, a gente tem esse conhecimento disponível que a gente pode acessar e aplicar na vida da gente. Porque também de nada serve a gente saber que esse conhecimento existe, ter a informação e não utilizar essa informação na nossa vida. Sim, exatamente. E essas perguntas te ajudaram a entender do que você gostava e assim foi nascendo o seu método, foi isso? Ainda não. O método nasceu recente. Isso foi lá em 2024, esse período de autoconhecimento. Uhum. Foi um ano que me virou do avesso. E você se permitiu virar do avesso? Sim, me permiti. A cada descoberta que eu fazia, eu ficava assim, uau, é isso. Uau, check, é isso. E o desenvolvimento humano apresentou para mim, tirou pessoas da minha vida, pessoas que já não estavam condizentes com a pessoa que eu queria ser. Porque até isso a gente tem que tomar cuidado. A gente às vezes quer se tornar uma pessoa, mas não abre mão daquelas pessoas que estão te puxando. Não abre mão dos ambientes que estão te puxando. Dos hábitos antigos. Exato. Você quer se tornar uma pessoa, mas quer carregar todo mundo com você. Quer carregar tudo contigo, e não é assim. É como se fosse uma mochila que a gente não quer se desfazer durante uma caminhada. Exatamente. E aí ela vai ficando pesada demais pra gente continuar andando. Exato. Aí você não consegue chegar onde você quer chegar, porque você quer carregar tudo e todos. E realmente não é assim que a gente vai avançar. A gente precisa abrir mão dessas pessoas, dessas situações. E como que foi pra você abrir mão? Porque eu sei que muita gente passa por isso. E dói.
eu passei por isso também. Muitos amigos se afastaram, muitos mesmo, a maioria. Muitos hábitos eu deixei para trás e por isso os amigos também ficaram para trás. Como a gente já comentou, hoje eu praticamente não bebo bebida alcoólica, mas quando eu bebia muito eu tinha outro tipo de amizade. Sim. E eles foram ficando pelo caminho. São pessoas que até hoje eu gosto muito, mas que a gente nem encontra mais. Sim, sim. Eu sempre tive poucos amigos, não fui de ter muitos amigos. E como eram amigos muito temporários, eram amigos assim, de farra, de bebida daquela época, eu me desfiz muito rápido. Eu não sou muito apegada a coisas e nem a pessoas. Só a minha esposa. Que bom. Não é linda? Ela tá aqui. Só ela. De resto, assim, e minha família, né? Mas pessoas de fora, não sou apegada, então eu estava muito consciente de onde eu queria chegar. E eu sabia que se eu ficasse naquele meio que eu estava, eu não ia chegar. Pra mim foi bem simples. E você foi bem objetiva, entendeu? Muito objetiva. Agora eu vou mudar de rota, então isso aqui precisa ficar pra trás. Sim. E as pessoas também, elas entendem o seu movimento. Tem pessoas que entendem, né? Graças a Deus, todas as pessoas que estiveram comigo entenderam meu movimento e me deixaram ir. Ah, que ótimo. Sim, foi muito bom. E a gente estava falando até de manter a nossa felicidade no dia a dia, e aí você foi retomando a sua vida profissional, nesse momento, entendendo que não era mais o concurso. Como é que foi essa parte? Sim, aí quando chegou a época do concurso, foi em setembro de 2024, Olha nesse a paciência, mesmo ano. porque você estava lá em março, e aí passaram-se 6 meses, Sim. E eu só te interrompi para ressaltar isso, Ana. A gente precisa ter paciência com esse processo. A gente quer do dia para a noite se descobrir, trocar de trabalho, trocar de ambiente. E não é assim, não acontece dessa forma. A gente precisa de um período para se deixar revirar que nem você fez e ter paciência. Não foi do dia para a noite, né? Sim, não foi do dia para a noite. E sim, eu tive muita paciência. Esse ano de 2024 foi muito especial para mim, muito especial. Eu não tive pressa nenhuma, eu não tive medo, eu tive Deus do meu lado. Eu acho que isso é a única resposta que eu tenho para falar assim, eu sobrevivi 2024 porque eu estava com Deus do meu lado. Ele me sustentou, ele me deu força, ele me abriu caminhos. Não tem outra forma de eu falar isso, não tem. E como que é essa sua relação com Deus, Ana? Porque eu também fui resgatada numa relação com Deus. E às vezes eu conto isso e eu percebo que as pessoas que ainda não viveram ou que não acreditam, elas não dão muita atenção, elas acreditam que a gente está romantizando, até olham pra gente com aquele olhar de tadinha, que inocente. Não é? De deboche. Debocham da gente que acredita em Deus. Sim. Como que veio, assim, essa relação? O que você sente, ou hoje mesmo, quando você ora? Como é que é essa relação com ele? Como que ele fala com você? Porque ele fala, né? Sim, ele fala o tempo todo. Nós, nos nossos devocionais, né, vida? Todos os dias. A gente faz o devocional, a gente conversa, e a gente sempre fala, Deus fala com a gente o tempo todo. É no silêncio, é no esperar, é nas pessoas que ele coloca na nossa vida. Sim. Ele usa muito as pessoas, um vídeo. Por isso que eu falei, vamos explorar isso aqui. Eu pensei agora, vamos explorar, porque as pessoas precisam se reencontrar com Deus, Ana. Sim. E você falar disso pode ajudar uma pessoa que vai ouvir amanhã, daqui a 10 anos, não importa. Como que ela vai encontrar esse Deus? Como que ela vai ouvir? Como que ela sente essa voz? Ou como que ela vai entender que aquilo veio dele por meio de uma pessoa, de um vídeo, de um livro? Deus, eu acredito que ele está dentro da gente. Ele está aqui dentro. E ele é essa energia que nos move. E para você sentir essa energia, você precisa silenciar o mundo lá fora. É difícil, mas não é impossível. Eu consegui, você conseguiu. E muita gente vive uma vida de espiritualidade muito, muito sensível, muito aflorada. Então, se é possível pra gente, é possível para essas pessoas também. Para qualquer um. Para qualquer um. É para todo mundo. Deus não tem exclusividade. Não tem. E eu nem gosto daquela frase, Deus tem os seus preferidos, os seus escolhidos.
Não gosto, porque Sim. se ela é mal interpretada, fica parecendo que ele escolheu alguns e deixou outros de lado. E não é assim. Eu acredito mais que é você se intitular filha de Deus. Sim. Eu sou filha de Deus, eu sou privilegiada, eu sou abençoada. Você se apropria desse privilégio que é ser filha de Deus. Tem gente que olha pra mim e fala que ri da minha cara porque eu falo que eu sou filha de Deus. Sim. Aí se olha pra vida da pessoa, não tá lá essas coisas. Não tá. Não tá. Nunca tá. Nunca A tá. pessoa que fala. E é impressionante, porque quando a gente vive com Deus, é isso, né? As coisas acontecem, as coisas que não acontecem, a gente respira fundo e fala, tudo bem. Tudo porque bem. eu confio na providência. Exato. E lá na frente, às vezes vem a resposta. Às vezes não, mas a vida muda de rumo, não é? Exatamente. É sempre confiar. A gente sempre confia que sempre vai ser melhor. Sempre vai ser melhor. Qualquer coisa que deu errado, deu certo. Até o que deu errado, a gente acredita que sim, que deu certo, que foi Deus que quis, porque a gente tem consciência de tudo que a gente faz de consciência tranquila. A minha parte, eu fiz. Se eu fiz a minha parte e ainda assim não aconteceu, foi porque Deus não quis. Sim. Desde que... Aí entra a autorresponsabilidade de novo. Desde Exato. que eu faça a minha parte. A minha parte. Deus não vai fazer tudo sozinho. Sim. Ele precisa que a gente haja e que deixe aquele 1% para ele fazer um milagre na vida da gente. Sim. E aí, lá em setembro, você decidiu largar o concurso. Decidi. Eu descobri que tinha uma vida diferente do que ser aprovada em um concurso público. Eu falei, uau, tem vida diferente disso aqui e eu quero descarregar essa mochila. Não quero carregar isso aqui comigo mais, não. E eu decidi. E concomitante a isso tudo, eu trabalhava na Justiça Federal. A vida me encaminhou para a Justiça Federal. E lá eu comecei a exercer cargo de liderança. E eu comecei a conviver com pessoas, profissionalmente falando, no sentido de liderar mesmo, de influenciar, de tomar conta das pessoas, de orientar, de dar direção. E isso foi um papel desafiador e um divisor de águas. Porque até então eu nunca me via na frente de pessoas. À frente, na verdade, né? Nunca me via. Sempre me via nos bastidores, no off, trabalhando ali, no notebook, escondida de todo mundo, fazendo meu trabalho e entregando o que tinha que entregar. Aí até que me deram esse cargo de liderança e eu comecei a me questionar assim, por que quando eu cobro de alguém, essa pessoa recebe muito bem, mas outra pessoa não recebe tão bem assim? Por que uma pessoa sob pressão, por que fulana sob pressão responde bem, mas outra pessoa não? Por que algumas pessoas recebem o meu comando e preferem um acolhimento do que direção? E comecei a me questionar, por quê? Por que, sendo que o comando é o mesmo, eu tô lidando com pessoas, todo mundo tinha que receber igual? E aí que eu fui entender, cada ser humano é um universo. Cada pessoa é um universo de crenças, um universo de padrões, um universo de consciência. As pessoas têm níveis de consciência que nem sabem que têm. Então aí eu comecei a me questionar e comecei a pesquisar. Falei, tem que ter alguma coisa aqui que me explique isso. E foi quando eu descobri o comportamento humano. A neurociência me ajudou muito. Foi quando eu decidi fazer a especialização em neurociência para entender o ser humano e lidar com eles. E principalmente lidar comigo mesma. E assim você foi entendendo o que você sentia como principal para fazer esse seu método. Entender os pilares que ligavam, que eram essenciais para manter essa base firme que você construiu na sua vida e que você quer levar para outras mulheres. Exatamente, exatamente. Então, o primeiro deles é a consciência, né? É você tomar consciência de tudo na sua vida. Porque às vezes você tem consciência do seu relacionamento, mas falta consciência sobre seu dinheiro, falta consciência sobre a criação dos seus filhos. Então, a consciência, ela precisa estar em todas as áreas da sua vida. E tendo a consciência, você consegue agir com responsabilidade. E principalmente a sua autorresponsabilidade. Você saber que com a consciência que você tem,
com os caminhos que tem disponíveis para você, você escolher o seu caminho de forma muito autorresponsável e seguir. E seguir como? Com a disciplina. Você não consegue nada sem disciplina. Sim. Nada. É no trabalho, é na atividade física, é na alimentação, é guardando dinheiro. Até para guardar dinheiro você precisa de disciplina. Sim, precisa. E isso me lembrou que esses dias eu estava planejando o nosso evento e eu estava vendo como planejar o evento e uma sugestão que aparecia para mim no final era happy hour. E eu pensei, por que happy hour? Se não dá para ser happy o tempo inteiro, tem que ser só no final? Só no final. E a gente traz muito esse conceito para nossa vida. Uhum. Por que não ser feliz o tempo inteiro durante o trabalho? Exato. E a gente associa disciplina a sofrimento, dedicação a sofrimento, comer bem a sofrimento. Então, o happy hour é a hora que eu me permito beber o que eu quero, gastar o que eu quero e comer o que eu quero, independente das consequências. Só que esse happy hour sem disciplina é o que atrapalha a nossa vida, que tira o nosso equilíbrio. Exato. Por que não ser feliz enquanto faz Na cada jornada. atividade? Exatamente. E aí que entra o último pilar do CAD, a intenção. O sentimento que você coloca por trás de tudo isso. Porque às vezes, por exemplo, eu vivia disciplinada na academia. Meu corpo estava impecável. Mas e o restante? E o restante da minha vida? A intenção que eu colocava por trás dos meus estudos, da minha vida financeira, dos relacionamentos, como que estava? Então, esse sentimento que a gente coloca essa força, essa energia por trás de cada ato é que nos move. Sim. O sentido. É exatamente entender que, sim, a gente vai precisar se dedicar. Às vezes a gente precisa abrir mão de comer o que a gente quer, de comprar o que a gente está com vontade naquele momento. Isso é viver com disciplina. Mas dá para ser feliz vivendo com disciplina. Sim, dá muito para ser feliz. E construir coisas grandiosas. Por exemplo, a gente está aqui construindo algo lindo, uma mensagem que vai se eternizar. E é leve, é gostoso. Por que é que a gente acha que trabalhar tem que ser penoso? Que a gente conversou até outro dia, né, Ana, numa das nossas mentorias. Essa crença de que tem que ser tudo muito sofrido, muito difícil. E aí a gente vive num pêndulo. Ou a gente tá no trabalho e é muito difícil. Ou a gente tá no tal do happy hour, em que a gente se entrega, se joga e depois as consequências chegam também. Exato. A gente vive nessa sociedade de que o trabalho é ruim. O trabalho tem que ser duro. O trabalho é penoso. Ou você tá trabalhando, ou você tá feliz. Os dois não tem como. Só que eu descobri que tem como. Quando a gente se encontra, é de fato, quando a gente se encontra e começa a fazer aquilo que a gente ama, você trabalha feliz. E muito feliz. Sim. E a gente constrói tijolos, como a gente falou, para um mundo melhor. Porque é trabalhar com propósito. E às vezes as pessoas pensam que trabalhar com propósito é ela abrir uma instituição de caridade, ela abdicar da própria vida e morar na África para atender as pessoas. Não. É em cada função que você exerce, entender que aquilo constrói um mundo melhor. E se você não encaixa aquilo na sua vida, não consegue entender que aquilo vai construir um mundo melhor, aí é que falta o propósito. Você não precisa fazer algo grandioso, você não precisa necessariamente aparecer. Mas você precisa sentir que o seu trabalho contribui para o mundo. E assim a gente é feliz, porque existe esse sentido de a gente ser útil para o mundo também. Exato. O sentimento de utilidade, ele é inerente do ser humano. O ser humano, ele gosta de se sentir útil. Um ser humano inútil, certamente é um ser humano infeliz. Te falo com toda certeza, é um ser humano infeliz, porque o ser humano gosta de fazer coisas, ainda mais ser muito prestativo. Então, esse propósito, esse sentimento, esse sentido, é a gente quem coloca nas nossas atividades, no nosso trabalho. E se esse trabalho tem uma função social na sociedade. Sim. Porque fazer um trabalho por fazer trabalho, uma hora a conta chega. Essa conta não fecha, ou você adoece, ou você vive irritado. A conta vai fechar de uma forma muito ruim. O saldo é negativo. O saldo é negativo, exatamente. Ai, que legal, Ana. Passa tão rápido, né? Nosso tempo já tá acabando. É sério? Não acredito. Mas foi tão bom conversar com você, Ana. E você tem tanto para contribuir
que eu já tava pensando como que a gente pode combinar o próximo. Ai, sim, eu tava aqui, nossa, já tá acabando, não acredito. Eu fico olhando o tempo e falo, não é possível, tem alguma coisa errada ali. Porque o que a gente traz, Ana, é realmente profundo e a gente não pode parar de produzir. E por isso que eu quero um abaixo-assinado pra Ana produzir vídeo pro YouTube. É mesmo? Vamos combinar de produzir esses vídeos, Ana. E as pessoas comentarem aqui no vídeo pra Ana começar a trazer o conteúdo dela pro YouTube, porque são conteúdos profundos. A gente precisa de gente que traga mais. Sim, sim. Ana, a gente vive na sociedade McDonald's, que eu brinco. Tudo é rápido, saboroso e faz mal pra saúde. Exato. Então, por que não a gente ser aquele alimento saudável, mais demorado para consumir, mas que realmente vai fazer uma diferença, né? O seu canal, com certeza, ele vai ser uma luz que vai iluminar outras vidas. Amém. Porque você desenvolveu um método, você conseguiu unir mulheres, e a gente pensa que precisa ser muito grande, muito famoso para unir mulheres e ajudá-las. Você não era famosa quando começou? E ainda não sou, não. É, sim. E mesmo assim, conseguiu engajar pessoas num projeto. Sim. Eu queria até que, antes da gente encerrar, você contasse pra gente como que você engajou essas mulheres para elas entrarem pro seu trabalho, desenvolvido aí no seu método. Foi até uma surpresa para mim quando eu movimentei meu Instagram para formar essa comunidade, né? Eu fiz um primeiro desafio lá quando eu tava me descobrindo lá em 2024. Eu fiz um desafio lá no meu Instagram, falei assim, tô fazendo isso aqui, quem vem comigo? Mais de 60 mulheres vieram comigo. Eu fiquei, meu Deus! Você achou que viriam 3? No máximo. Eu falava assim comigo mesmo, falei assim, meu Deus, se vier uma, eu vou fazer diferença na vida dessa uma. Mas vieram 60, aí depois vieram mais 80, eu falei, não é possível. Isso é muito grandioso. Sim, porque daí você consegue mensurar o quanto as pessoas te admiram, o quanto as pessoas te veem como referência de alguma coisa. E elas me viam como referência de disciplina, porque como eu te falei, eu treinava todo dia. Minha vida no Instagram era estudos, treino e trabalho. Era isso. Então elas me viam fazendo isso e se espelhavam em mim. E eu não sabia que eu era espelho para elas, não sabia que eu era referência. Então quando eu abri o primeiro desafio lá em 2024, eu fiquei igual. Tá vendo? E a gente se surpreende com a força, não é, Ana? Que quando a gente coloca algo bom no projeto e a gente não está pensando só na gente, aquele trabalho como você falou, ele tem uma função social, ele tem função de ajudar uma vida. Aquilo realmente engaja, as forças do universo todas contribuem, Deus vai tocando as pessoas para entrarem no movimento e assim você foi fazendo diferença na vida dessas pessoas. Imagina se você não tivesse tido o seu ato de coragem lá atrás, de largar o seu trabalho, voltar para a casa dos seus pais, passar pelo doloroso processo das reprovações, porque é muito doloroso, isso joga nosso ego no chão, a gente se sente idiota, a gente se sente meio bobo, a gente questiona a nossa inteligência. E você suportou, porque o que eu brinquei do McDonald's é que a gente tá com baixa tolerância para suportar uma fase, sabe? Com mais otimismo, tentar entender, não preciso ficar aqui sofrendo, mas tá doendo, o que eu vou extrair de melhor disso? Exato, tem um pingo de esperança. Acredito que hoje falta muito nas pessoas esperança e otimismo, como você falou. Parece que tá todo mundo muito ruim, todo mundo tomando remédio, quem não toma remédio tá estranho. É, estranho. Não é? É. E parece que tá uma sociedade adoecida. Ela é uma sociedade, Ana, que eu sinto que tampa todo tipo de emoção com remedinho. Então, eu tô chorando demais, remedinho. Ah, não, eu tô espalhafatosa demais, remedinho pra ficar mais tranquila, dormir mais. E aí, a gente vai se tornando meio zumbi. Eu, particularmente, sou contra essa onda de remédio. Sim. Eu perdi o meu pai assim, meu pai foi tamponando as suas emoções com remédio até que em um dado momento ele não resistiu, e ele era muito jovem, ele tinha praticamente a idade que eu tenho hoje. Então,
Eu sou contra, sim, falo abertamente, já falei isso em palestras e já vi revirares de olhos enquanto falo isso. E continuo falando. Sim. Porque a gente tem que aprender a suportar, Ana, e não a tampar as nossas emoções. Da outra vez eu trouxe aqui a Marcela no podcast e ela falou assim, quando eu sinto vontade de chorar, eu choro. E é isso, é você ser humano, suportar aquele momento de dor. E Exato. depois, não ficar ali também, sendo a vítima, mas pronto, enxuguei as lágrimas, como é que a gente segue agora? Sim, exatamente, e acontece muito isso comigo. Eu aprendi nesse 2024 a viver minhas emoções. Hoje, se eu tiver com vontade de chorar, eu choro. E às vezes eu até me questiono, será que eu não tenho inteligência emocional para lidar com isso, não? Será que chorar é falta de inteligência? Ou é inteligência o suficiente para saber que eu sou vulnerável, que naquela situação eu fiquei mal, mas que agora eu já tô bem? Isso. E o choro, Ana, eu nunca estudei sobre isso, mas eu tenho uma teoria sobre ele, vou até pesquisar, que ele é um regulador de emoção. Então, ele vem como a emoção baixou ali o nível, ele vem como uma forma de regular. Tanto que quando a gente chora espontâneo, depois a gente fica aliviado, exatamente. Mas aí a gente não pode aprender para o outro lado e ir para depressão, para o choro excessivo, porque aí sim precisa de tratamento. E aqui até pensei aqui, é importante ressaltar que em alguns casos, sim, a pessoa tem um desequilíbrio químico no cérebro e ela precisa de um medicamento. Exatamente. O que eu sou contra é medicamento em adolescente e criança sem pensar. Muito, porque eu vejo bastante. Exato. Em adultos que não sabem ainda lidar com pressões, com frustrações e querem tudo resolver com remédio ou excesso de prazer, bebidas e outras substâncias. Ou até excesso de compra, comida. A gente tem vivido a sociedade desse excesso. Desse excesso, exatamente. E a gente sabe que tudo em excesso faz mal, né? Uhum. A gente sabe disso. Então, não saber lidar com as emoções é você tender para uma vida superficial, tender para uma vida que não suporta fracasso, tender para uma vida que não vai te levar muito longe. Você não vai crescer muito se você não suporta as suas emoções. Sim. Não suporto ficar triste, vou comer um hambúrguer. Vou sair com meus amigos, vou beber, vou esquecer. Vou comprar tudo. Vou comprar tudo, vou na Shopee, vou na Shein, vou comprar tudo, sabe? Não lida com aquele sentimento. Porque dói. Mas se você não souber lidar com a dor daquele sentimento e lidar com o que aquela situação tá te trazendo, você não vai conseguir lidar com coisas mais grandiosas. Exatamente. Então precisa passar. Precisa. Então, às vezes, as pessoas pensam, como é que a Bianca lidera um grupo de mulheres? Como é que a Ana engajou centenas de mulheres em um projeto? Porque tem essa resiliência interna. Exatamente, resiliência. A gente não tem isso por sorte. A gente não viralizou no Instagram fazendo dancinha para as pessoas nos seguirem. Então, tem sim um motivo de as pessoas se inspirarem em nós. E para quem está nos assistindo, é sim entender que é preciso passar pelas fases, superá-las e ser uma chama para acender outras chamas também, não é, Ana? Exato. E contar a sua história como forma de esperança para essas pessoas. Para essas pessoas que estão passando por algum processo de superação, que estão passando por alguma reprovação de prova. Que são questões que são difíceis de superar, mas que são superáveis. Se a gente superou, por que outras pessoas não podem superar? Exatamente. Ana, a gente até extrapolou um pouquinho aqui, desde a hora que eu falei que a gente ia encerrar. Eu te agradeço muito pela sua presença. Foi realmente uma luz aqui pra gente. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão se beneficiar desse conteúdo. Peçam aqui pra Ana fazer o canal dela, trazer vídeos, nem que seja uma vez por mês. Parei. O compromisso agora tá público, Bianca. Pronto. O compromisso público tem que cumprir. Tem que cumprir. Tem que ter a disciplina aí também, e a autorresponsabilidade. Exatamente. A bendita da procrastinação tem que abandonar. Exatamente. E sair, esse canal vai sair sim. Vai, e muitas pessoas vão se beneficiar a partir dele, eu tenho certeza. Eu também tenho. Eu te agradeço muito, você com certeza iluminou esse nosso dia aqui. E eu quero uma próxima oportunidade, você voltar para a gente conversar mais e você trazer mais dessa sua força interior para as mulheres que nos acompanham. Ai, muito obrigada. Eu agradeço. Foi um momento único e primeiro para mim.
Foi maravilhoso estar aqui. Eu te agradeço muito pela oportunidade, por essa conversa, por essa troca, por essas perguntas que mexe com a gente, né? Mexe comigo, é minha história. E eu tô conseguindo contar a minha história para milhares de pessoas que vão assistir pra gente. Esse vídeo vai sempre existir, Sim. vai ficar pra eternidade. Vai ficar pra eternidade, uma parte do nosso legado até o momento. E que seja um legado de muita luz para as pessoas, uma abertura de caminho, uma abertura de consciência, para que todas elas saiam do automático e possam viver uma vida muito mais feliz, mais leve, Isso. plena. Com o propósito que está no coração delas, né, Ana? Exatamente. Muito obrigada, Ana. Muito obrigada. Se você chegou até aqui, deixa o seu curtir, encaminhe esse vídeo para uma pessoa que vai se beneficiar desse conteúdo. E eu te vejo no próximo vídeo.